Olá, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia, e nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 15 da lista das aulas 9 e 10 do professor Chesters. O exercício 15 diz: o esquema a seguir representa uma teia alimentar simplificada dos mamíferos da Austrália. Estão representados em 1, o dingo, 2, a raposa europeia, 3, o gato doméstico, 4, a lebre europeia, 5, os cangurus e 6, os pequenos mamíferos de diversas espécies. Os animais representados pelos números 2, 3 e 4, ou seja, a raposa, o gato e a lebre, não são nativos da Austrália. As demais espécies são. As setas representam as relações consumidor-recurso. As linhas tracejadas representam o amencialismo, que, no esquema, significa que predadores são afetados pela abundância de dingo, mas esse não recebe nenhum benefício. Ou seja, as linhas tracejadas estão indicando que esses animais eles são afetados pelo dingo, mas o dingo não é o predador deles, ou seja, o dingo não come esses animais, tá? Então é outra relação que está acontecendo ali, não é uma predação. Com base na análise do esquema e do texto, responda aos itens a seguir. Quantos níveis tróficos estão representados na teia? Os níveis tróficos são os níveis de produtores, consumidores primários, consumidores secundários, decompositores. Então, cada um desses grupos de indivíduos correspondem a um nível trófico. Nessa teia, nós temos os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários. Portanto, essa teia tem 3 níveis tróficos: o nível dos produtores, dos consumidores primários e dos consumidores secundários. Segunda parte da questão: em qual nível estão o canguru e o dingo? O canguru, como ele é um consumidor primário, então ele está no segundo nível trófico. O primeiro nível trófico é dos produtores, o segundo nível trófico é dos consumidores primários. Então, o canguru está no segundo nível trófico. Já o dingo, ele está no terceiro nível trófico, porque ele é o consumidor secundário. Então, tem o nível dos produtores, o nível dos consumidores primários e o nível dos consumidores secundários. Portanto, terceiro nível trófico. Item B. O governo australiano quer exterminar 2 milhões de gatos até 2020, devido aos impactos que essa espécie vem causando aos pequenos mamíferos nativos, os quais, por sua vez, vêm diminuindo em função da predação feita pelos gatos. Essa decisão irá aumentar o tamanho populacional apenas de pequenos mamíferos nativos? Observem essa teia alimentar. Os gatos se alimentam das lebres e dos pequenos mamíferos. Se você tira os gatos, se você diminui a população de gatos, você vai ter um aumento não só na população dos pequenos mamíferos, mas também um aumento na população das lebres, tá bom? Então, você vai ter um aumento das lebres e dos pequenos mamíferos. Consequentemente, isso vai causar um desequilíbrio nessa cadeia, ok? Segunda parte do item B. Explique as consequências do extermínio dos gatos a curto e médio prazo. A curto prazo, quando você diminuir a população de gatos, você vai ter um aumento na população dos pequenos mamíferos e das lebres, como nós já tínhamos falado. Porém, a médio prazo, isso começa a causar outros efeitos. O aumento desses dois consumidores primários, como por exemplo, o aumento desses mamíferos nativos e o aumento da lebre, vai fazer com que você tenha mais indivíduos se alimentando desses produtores. Então, o aumento dessas duas populações causa a diminuição da população dos produtores. Quando você reduz a quantidade de produtor, você afeta outros consumidores primários, como por exemplo o canguru, porque ele vai ficar sem alimento. Então, a curto prazo, ocorre o aumento dos pequenos mamíferos nativos e das lebres. A médio prazo, o aumento desses indivíduos diminui a quantidade de produtores. Diminuindo a quantidade de comida disponível, você afeta outros consumidores primários. Então, você também vai ter a diminuição da população de cangurus, ok? Vai ocorrer também o aumento de população de raposa e dingo, porque as raposas se alimentam das lebres. O dingo também. Então, você tem um aumento na população dessas lebres. Com esse aumento, o que vai acontecer
é que você vai ter muita comida disponível. Se você tem muita comida disponível, esses animais começam a se reproduzir. Então, você vai ter o aumento das raposas e o aumento dos dingos, porque você teve o aumento no número de presas. Tudo bem? Espero que você tenha entendido e até a próxima.